Olá, meus amigos, iniciamos mais um Momento Holístico e nosso tema de hoje é o ter, o poder e o conceder. O que é tudo isso? Se nos reportarmos aos primórdios do ser humano na face da Terra, vamos encontrar um ser que fazia parte do cardápio de muitos animais de maior porte. Mas devido a um processo de evolução, o ser humano passou de vítima para algoz de muitas espécies do planeta. Dotado de uma qualidade única, conseguiu fazer uma série de coisas que as outras espécies não conseguiriam fazer. Até aí, tudo dentro da normalidade. Porém, essa evolução caminhou para o processo predatório dentro da própria espécie. E o ser humano caminhou por veredas muito complicadas, onde inventou a troca, depois o dinheiro, depois o acúmulo e, por fim, a riqueza. Isso falando do vil metal, falando no dinheiro. Vamos analisar de uma forma básica o que eram os primórdios da sociedade humana, para entendermos o que acontece nos dias de hoje. Os embriões dos sistemas sociais eram compostos por clã. Esses clãs basicamente eram compostos por homens, mulheres, crianças e anciões. Aqui, penso eu, a idade avançada era cerca de 40 anos, não muito mais do que isso. E nesse clã existia um representante do sexo masculino mais forte, aquele que dominava aquele clã. E assim, as relações entre dominador e dominados já é ancestral. Os homens se uniam para trazer a caça para dentro desse clã, fonte de alimento. E muitas vezes esses procedimentos geravam uma série de conflitos, principalmente quando os mais jovens tinham uma outra visão sobre um determinado assunto. Essa sociedade foi evoluindo e começaram a ser criados os pequenos aglomerados de pessoas que deram origem aos povoados, depois às cidades, posteriormente aos territórios, enfim, acabamos no que conhecemos o mundo hoje. Mas para que essa evolução acontecesse, era necessário ter sempre a figura de um macho alfa, um dominante, e começaram a surgir conflitos internos do clã. Depois os conflitos entre os clãs, e evoluímos a tal ponto até cairmos nas guerras. Mas tudo isso em função do domínio de um sobre todos. Então está no DNA do ser humano essa característica: dominar, ter, possuir. A sociedade como um todo foi crescendo e evoluindo, mas em função dessa tarja do DNA, a sociedade constitui-se em uma sociedade patriarcal. E foram poucas as sociedades onde a mãe tomava conta das coisas. E, na sociedade patriarcal, a mãe ensinava o filho a ser o todo-poderoso e a filha a ser submissa. Essa era a realidade. Mas o mundo mudou. Evoluímos, não sei se para o lado positivo ou negativo. Recebemos vários insights de outras sociedades. E o que vemos hoje? Algo nada bom, onde os membros dessa sociedade brigam entre si pelo poder, pelo ter e pouco pelo conceder. As pessoas foram criadas com uma ideia em que, ao casar, o homem é dono da mulher e vice-versa, e eles são os donos dos filhos. Tem suas moradas, seus carros, seus empreendimentos, tem. Eu tenho mais dinheiro, eu mando. Se não mando, eu compro. E assim por diante. A sociedade agoniza. Tudo ficou muito pior com essa crise pandêmica, onde a grande maioria deixou de ter. Poucos acessaram um grande poder. Muita corrupção, muito roubo e muitas mortes. O confinamento, que era para servir como escudo para a proteção do vírus, acabou virando um poço de violência doméstica.
Não cabe aqui discutir quais as razões para tal explosão de violência, mas elas acontecem. E um outro fator preponderante são os crimes de feminicídio, patricídios, matricídios e fratricídios, que são os crimes contra a mulher, contra o pai, contra a mãe, contra irmãos. Chegamos a um determinado estágio da evolução que já devemos compreender que estamos aqui de passagem, aqui uma escola, e devemos aprender. Nada nos pertence, sequer o nosso corpo nos pertence, pois no momento da nossa morte, esse conglomerado de energia densa vai se transformar e voltar à sua origem. Seus átomos vão ser interligados à Terra novamente. Suas riquezas você vai levar? Seus pertences vai carregar com você? Sua família vai carregar junto? Então, nada é seu. A única coisa que você vai carregar consigo é a experiência, seus conhecimentos e a evolução como ser humano. E desde quando lhe foi dado o direito de tirar a vida de quem quer que seja? Uma das frases mais imbecis que eu ouço é: se não ficar comigo, não fica com ninguém. As pessoas precisam entender que, quando determinada sincronia energética acabou, não há mais por que permanecer numa situação que só vai atrapalhar a vida de todos. Daí a gente começa a entender algumas coisas que as pessoas com um pouco mais de sapiência dizem: que se faz é que se paga. E o que fazer para procurar modificar isso? Aí entra o conceder. Devemos ter entendimento que não precisamos reter muito, de muito poder. Se tivermos as coisas essenciais, a vida nos provém conforme as necessidades. Devemos buscar sempre uma vibração em alta frequência e deixar as baixas frequências. Se o casamento está desandando, procure quais as razões. Tente reequacionar todas as questões. Se chegarem à conclusão que não é possível, então cada um para o seu lado, para pensar e pensar muito. Esse foi mais um Momento Holístico. Excelente semana a todos e abraços fraternais.